E aí, pessoal, mais uma semana iniciando aqui no Virou Moda e nós estamos, claro, cheios de assunto bom. Quer ver? Confere. A gente começa conversando com o superintendente da ONG Parceiros Voluntários. Vai falar sobre um evento muito bacana que vai tratar de políticas públicas, protagonismo, mercado de trabalho para o público 60+. Sensacional, né? Também vamos conversar com o presidente dos Cavalheiros da Paz, o Caé Braga, que vai falar sobre a cavalgada em prol da Semana Cultural do Equador. Muito bacana, fica ligado. E por fim, vamos falar de mercado de luxo com a empreendedora Thaís Jardim. Muita coisa boa, gente. Corre e vem assistir esse programa. E o Tá Rolando de hoje traz o vídeo de um gatinho esperto pra caramba. Segunda-feira, tava com preguiça, o gatinho Joaquim, lá de São Paulo, simplesmente descobriu como desligar o despertador. Olha lá, olha aí, ó. Lá, gente, será que não é caso da gente treinar os nossos bichinhos também? Perigoso, né? Agora já sei, se eu perder o horário aqui na TV, vou dizer que foi a Jack Vegas, olha só, que safada. Bom, outro assunto que tá rolando e foi muito legal foi a ação em prol do Dia dos Avós da SPAM. A SPAM, que é a Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessitados. Essa instituição acolhe idosos carentes e o lar atende mais de 150 idosos, recolheu doações diversas para o bem-estar dos moradores e foi um sucesso. Olha aí a felicidade deles, demais, né? O Dia dos Avós é muito bacana. Bom, a gente volta aqui para o sofá hoje e vamos falar sobre uma iniciativa muito legal, um evento incrível que vai acontecer agora nos dias 8 e 9 de agosto, né, José? Isso aí, Ari. Com foco no público 60+, o público longevo, né? Sim, a gente está aprendendo, né, na verdade, o público longevo. Vai acontecer, então, na quinta e na sexta-feira, né, esse seminário. E aí as pessoas me perguntam, mas por que Parceiros Voluntários está fazendo? Sim, aliás, foi a primeira foi pergunta, a primeira pergunta que fiz. você me fez, né? Parceiros Voluntários que trabalham com voluntariado, por que ela está, né, indo por esse lado? Na realidade, assim, dentro das estratégias da Parceiros, eu falo, a Parceiros completou 22 anos. Então, nesses 22 anos, a gente foi aprimorando, a gente foi amadurecendo. Então, o voluntariado hoje é um pedacinho só da Parceiros. Parceiros hoje que está no Brasil todo, né? A gente saiu daqui, a gente está no Brasil todo. E uma das estratégias nossa é profissionalizar as organizações sociais, as lideranças dessas organizações. Por quê? Quando a gente leva conhecimento em gestão para essa turma toda, a gente entende que as organizações vão começar a atender melhor o público beneficiado. Ali você até mostrou um videozinho do pessoal da SPAM, né? A SPAM é uma cliente nossa da Parceiros, em que a gente leva a capacitação para todos os seus dirigentes. Há um ano a gente fechou uma parceria com o COMUI, que é o Conselho Municipal do Idoso. Né? De que forma a gente poderia trabalhar de uma maneira mais focada com essas organizações que trabalham com esse público longevo. E aí a gente acabou então conseguindo, escrevemos um projeto, a gente conseguiu buscar patrocinadores para realizar esse seminário. Voltado para esse público 60+, porque por incrível que pareça, né, você vê, o Rio Grande do Sul hoje é o estado que tem o maior percentual de público de 60+ do Brasil. Hoje a gente tem mais de 18% das pessoas hoje está nesse público. E cada vez mais a gente percebe que esse é o público que muitas vezes é ele que está sustentando a sua família, na realidade. Então, assim, ele tem uma importância muito grande hoje no contexto familiar. Né? Assim, esse é um público que tem direitos e por isso a gente vai estar falando um pouco sobre essa política do idoso. A gente vai estar falando sobre esse mercado de trabalho. Concorda comigo, né? Hoje, assim, o idoso de 60 é muito diferente. Mudou completamente. Né? A gente estava conversando aqui, realmente, assim, quem é que vê o idoso como com aquele rótulo que a gente imagina, com 60 anos não faz muito sentido. Inclusive, eu estava brincando esses dias com a minha mãe que eu vou fazer uma campanha no ano que vem para aqueles itens de Dia dos Avós, vem sempre com uns velhinhos assim, com bem óculos, bem velhinho mesmo, que hoje eu diria que tem 100 anos. Né? E realmente mudou muito. São pessoas que às vezes estão se redescobrindo, ou como tu falaste mesmo, que tem o maior poder aquisitivo na família inteira. Então,
realmente a gente tem que reaprender. E é justamente isso. Então, a proposta desse seminário, e é o primeiro seminário que está acontecendo, inclusive, que a Parceiros está trazendo para cá, e a gente está trazendo palestrantes de São Paulo, aqui do Rio Grande do Sul também, é a gente ter um olhar diferente para esse público, entendeu? Porque ele é diferente, né? Eu me lembro da minha avó de 60 anos, 65 anos, era aquela avó que fazia crochê, tricô. Hoje em dia não é, eu vejo na minha mãe que com 70 José, mas e aí poucos olha só que anos, interessante, parece que o mercado, de certa forma, o comércio ainda vê a pessoa de 60 anos assim, porque eu realmente fico muito impressionada com como é caracterizado, estereotipado como velhinho, mas oi? Não faz mais, não é coerente. Não é coerente, não é coerente. Então, o idoso, esse público longevo, enquanto a gente pensa hoje que ele é um nicho de mercado, daqui a 10 anos ele vai ser o mercado. É ele que vai consumir, né? Então, você vê assim, até em 2050, a maior fatia de público do país vai ser os longevos. O Brasil vai ser o 6º país mais velho com a quantidade de idosos do mundo. Mais experiente. Vamos colocar experiente, né? Adoro. Agora, José, as marcas já estão preparadas para isso? Não estão. Aliás, esse evento, ele é focado em pessoas, ou ele também está aberto a quem está interessado nesse nicho de mercado? Ele está aberto, ele é um evento totalmente gratuito, ele está aberto inclusive para as empresas também, inclusive vai ter um seminário paralelo para algumas empresas, está sendo disponibilizado, para que as empresas comecem a ver esse mercado de uma forma diferente, né? Acho que a gente tem que ver ele sobre um mercado de consumo. A gente também, eu entendo até como empregador, eu como superintendente da Parceiros, como um mercado de trazer essas pessoas para dentro do seu time, porque a gente tem muito uma ideia, o empresário tem muito essa ideia de trazer gente nova, processo de inovação, vamos inovar e tal. Mas a gente precisa casar essas duas coisas, porque de um lado a gente tem um público jovem que é extremamente imediatista, ele quer ser o superintendente na semana seguinte, né? Ele quer estar no teu lugar no dia seguinte. E do outro lado, a gente tem esse público longevo que ele tem uma experiência, ele tem uma bagagem. Não sei se você chegou de ver aquela vez um filme que era do estagiário. Sim, com o Robert De Niro. Sensacional. É aquilo, é sensacional, porque justamente é isso. Você tem que buscar unir esses dois. Quer dizer, de um lado eu tenho essa juventude que tem essa ânsia de fazer, mas do outro lado tem esse público longevo que tem a sabedoria, que tem experiência. Na minha opinião, vai sair na frente aquela empresa que souber trabalhar com essa dobradinha, sabe? Assim, saber unir esses dois recursos. Dentro até da ideia de diversidade, né, José? Porque muito tem se falado em diversidade, a gente fala, acho que diversidade também está na questão de idade, de tu ter um grupo ali que seja composto por uma série de pessoas com experiências diferentes. Sim, e esse público também, ele é extremamente diverso, né? Assim, esse público, a gente fala desse público 60 a mais, é o público onde tem a maior diversidade. Onde tem a maior diversidade. Então, assim, isso é interessante também, porque são diferentes aprendizados, experiências, e ali que está. Então, assim, quando você pega um público que tem a maior diversidade, na realidade, onde também então você vai pegar onde vai ter o maior conhecimento. Né? Assim, então, a gente precisa olhar, e essa é a proposta desse seminário, né? Olhar de uma forma diferente. É bacana porque a gente começou com uma perspectiva, vai ser o primeiro seminário, eram 300 e poucas vagas, a gente já está em praticamente 450 pessoas inscritas hoje no evento. Então, talvez a gente vai ter que fechar daqui a pouco, amanhã, encerrar as inscrições. Porque realmente a gente vê essa procura, as pessoas querendo entender, as pessoas querendo conhecer um pouco mais o que é ser um longevo, o que é ter mais de 60 anos. Pois é, e dentro desse público, assim, eu não sei se você já tem condições de aferir isso ou se vai ocorrer depois do evento, mas a que vocês atribuem a procura por ele? É uma necessidade de se reposicionar no mercado? É a necessidade de se atualizar? Vocês conseguem perceber qual é o objetivo da maioria das pessoas? Olha só, o seminário ele vai acontecer em 2 dias. Né? O primeiro dia ele tem um caráter muito mais informativo, com as palestras, para mostrar esse novo cenário. Então, as pessoas que ali estão fazendo as suas inscrições, realmente a gente percebe isso. É um olhar, bom,
quem é esse público, do que está se falando, o que é esta política, né, do idoso, como é que as empresas podem começar a olhar isso de uma forma diferente, pensando também nele no mercado consumidor. Então, o primeiro dia ele está muito mais voltado para isso. O segundo dia, ele é um evento já fechado, ele já é voltado, focado para as organizações sociais que trabalham com esse público idoso. Então, uma SPAM, então organizações desse tipo que trabalham com esse público. Que aí vai ter oficinas, vai ter capacitações, cursos para essas lideranças dessas organizações. Então, como elabora um projeto para captar recurso, para você buscar a sustentabilidade da sua organização social. Como é que você pode trabalhar processos contábeis? Então, o segundo dia ele já é voltado para aquelas organizações que trabalham com este público, mas com foco de levar profissionalização para essas organizações. Então, eu posso te dizer assim, te afirmar, o primeiro é muito mais em busca de conhecimento e compartilhar experiências, e o segundo já é em busca de conhecimento para aquela organização. Para aplicação mesmo. Para aplicação mesmo, para buscar melhorar a sua profissionalização dessas organizações que trabalham com esse público. E tem como se inscrever para um dia ou para o outro, ou tem que se inscrever para os 2 dias? Não, dá para você se inscrever para um dia e para o outro. Sim, porque parece até ter objetivos bem diferentes, Sim, né? Tanto é que o segundo dia ele é voltado mais para as organizações sociais e o primeiro dia ele é voltado para o público em geral. E aí dentro do primeiro dia também vai ter um evento paralelo voltado somente para as empresas, que aí vai ser realmente olhando esse público dentro de um conceito de mercado consumidor. E aí ele é voltado realmente para as empresas. Então, assim, ele é um evento que está abrangendo, sim, tanto os próprios idosos, as empresas que trabalham, e também tem que olhar esse público idoso como uma referência de mercado de consumo, e depois também para as organizações que trabalham com esse público idoso, pensando na sua profissionalização. Sim, e é essencial realmente envolver o trabalho das empresas, na verdade, focar a luz nessa questão do potencial de mercado, porque aí é onde tem um potencial de ganho, claro. Opa, é um nicho interessante, vamos trabalhar em cima dele, que não está sendo ainda bem atendido. E é impressionante como ainda não se tem o foco em cima desse público. Eu vejo o próprio Instagram, volta e meia saem pesquisas dizendo que a maior, não sei qual é o percentual, mas tem mulheres de 50 a mais, que é o grande público do Instagram, e a gente não vê isso revertido em publicidade ou em ações, enfim, né? Justamente, você sabe que das redes sociais, o Insta e o Face são as que que eles mais utilizam. E a gente, raramente você vê publicidade voltada para esse público, né? Assim, então, a gente tem que ter um outro olhar. É incrível também que, ao mesmo tempo que a gente também vê que esse idoso, esse longevo, vamos pegar os 60 a mais, eles representam hoje, muitas vezes, a sustentabilidade das famílias. A gente também vê um aumento de índice de desemprego enorme. Ele sai de 18% para 40% o nível de desemprego também para esse público. Então, você vive assim, situações, né, em que, ao mesmo tempo, ele é o maior público, mas, ao mesmo tempo, ele não é reconhecido pelas empresas como um mercado de trabalho, como uma força de trabalho, mas, ao mesmo tempo, as empresas também não enxergam esse público como mercado consumidor. Então, existe, desculpe, mas uma grande salada nessa história toda que precisa começar a ser destrinchada e começar a ser olhada de uma outra forma por parte das empresas, tanto pensando neles como mercado de consumo, ou como neles também como mão de obra de trabalho. Ou até mesmo como um potencial criativo, porque se a gente observar, tem muitas pessoas que se aposentam ou, de fato, acabam sendo descartadas mesmo dos seus empregos por conta da idade, estão com 60 anos, com muita vontade, né, querendo, inclusive, se redescobrir, e por que não incentivar, estimular, talvez, essa nova fase da pessoa, né? Sim, eu falo assim, ó, a vida da gente é de ciclos, né? Eu sou um cara de 54, eu já estou pensando em novos ciclos, a gente tem que pensar. Mas claro, enquanto tiver ciclos, a gente está vivo. Entendeu? Lógico, porque assim, eu acho que a vida da gente é uma constante renovação, né? Assim, e é aquilo. Então, hoje, o cara de 60 anos... Eu estou lá, dentro do meu time, né? Eu tenho um time, então eu tenho o pessoal que trabalha contando das histórias dos pais delas. É o pai dela que está saltando de paraquedas, é o pai dela hoje que está com uma banda tocando nos bares à noite. Então, assim, é um novo olhar, sabe? Não existe mais aquele vovô e aquela vovó da nossa época, pelo menos da minha época, né? Que eu lembrava da minha avó, sabe?
Não tem mais isso. A vozinha tricotando ali era com uma justamente né, isso, a avó numa cadeira de balanço. que ficava fazendo bolinho pra gente, não que não seja bom, né? Não, até o bolinho da avó é uma coisa bem boa. Mas é que hoje as pessoas elas não se categorizam mais por idade, né? Não. A não ser, claro, quando a gente fala em nicho de mercado. Elas não se categorizam mais por idade. Eu acho que vai muito uma questão muito mais nossa de atitude, né? Porque eu mesmo conheço N pessoas de 20, 21 anos de idade que tem uma atitude de pessoa idosa ou pessoa... o jovem velho. O jovem velho, né? Então, acho que vai muito numa coisa de atitude da gente, né? Daquilo que a gente quer ser, né? Assim, e eu acho que é isso que a Parceiros vem provocar, entendeu? Assim, é uma das ideias, assim, vamos repensar um pouco sobre isso, sobre esse público dos 60 a mais, né? O pessoal já fala que é da geração prateada, né? Assim, então... eu vi esse termo Viu? no release e achei sensacional, geração prateada. Que bonito isso, né? Geração prateada. Não, mas ficou charmoso. Ficou, né? Muito legal. Geração prateada. Então, assim, é um repensar, entende? Assim, então, acho que é isso. A gente tem que quebrar esses estereótipos, essas coisas que, de onde a gente sempre cresceu e sempre foi assim, é aquela avó que fica fazendo bolo para neta, fazendo crochê, fazendo tricô. Isto mudou e vai mudar muito mais ainda. Não tenha dúvida em relação a isso. E essa é a provocação. Não, e isso, claro, não é por acaso que estamos tratando deste evento que vai acontecer e temos visto várias ações, assim, pipocando nesse sentido. Então, que bom, realmente tem algo ali em ebulição. Tomara que se dê que exploda, né? E venha esse público aí mostrar que veio. Agora, para finalizar, José, nos dá de novo os dias, como se inscrever, onde vai ser o evento? Tá, o evento vai acontecer, então, agora na quinta e na sexta-feira, então dia 8 e 9, vai acontecer na Anrigues. Para aquelas pessoas que quiserem ter mais informações e se inscreverem, pode entrar diretamente no site da Parceiros Voluntários, www.parceirosvoluntarios.org.br, e lá você já tem todas as informações, lá você já pode fazer a sua inscrição, ou ligar também para 2101-9797. E aí lá a gente está com todo o nosso time para dar as informações necessárias. E correr, né? Porque pelo visto vai estar lotado e as inscrições já estão acabando. Olha só, sensacional. José, muito obrigada. Eu que te agradeço. Sucesso para o evento. Valeu. Tomara que seja muito produtivo, com muito certeza divertido. Vai ser. Obrigadão. E quando tiver outras ações, a Parceiros, por favor, vem aqui, porque a Parceiros é um nome realmente de peso no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, daqui a pouco te provocar. A gente está vindo aí com um desafio voluntário que vai acontecer em agosto. Então, em agosto, a gente já vem conversar sobre isso, o desafio voluntário. Muito bem, mas só em agosto. Aliás, agosto agora? Agosto agora, daqui 3 semanas daqui a pouquinho já vai vocês vir. já vão saber do que se trata, mas daí é surpresa, tem que acompanhar aqui no Virou Moda. Bom, a gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí. Valeu, obrigado. Já de volta, e agora é hora do nosso Diário do Bebê, Virei Mamãe. Gente, tá um frio, um vento, a noite foi uma droga, como aliás tem sido todas, das 2 da manhã às 5, tem sido bem difícil, mas eu resolvi ir lá dar uma caminhada, porque no fim das contas, se a gente sai um pouco desse ciclo louco, de cuidar do bebê, dormir e tal, é bom. Então, a minha esteira foi abortada, porque o Patricão me ligou dizendo que o Henry chora desde a hora que eu saí. E, de fato, quando ele me ligou, eu ouvia os gritos no fundo. Então, lá vou eu voltar. Mais ou menos uns 20 minutos. Olha aqui quando chegamos. Vamos sambinha, vamos sambinha. Né, filha? Ó. A gente faz qualquer negócio, né, gente, para parar o choro. É uma coisa incrível. Vocês nem imaginam que ainda vai aparecer por aqui neste Diário do Bebê. Caé, prazer te ter aqui. Tudo bem. Adorei esse traje. É um traje bonito, né? É um dos mais orgulhosos, né, que a gente pode ter, se vestir de gaúcho e andar nessas pradarias, né, e na cidade também. E a cavalo, né? Também. Hoje começamos o dia bem montando a cavalo e fazendo um desfile dentro de Porto Alegre, né, pela região central, acompanhada da nossa valorosa Brigada Militar. Olha só, bom, o Caé, que é presidente da Cavaleiros da Paz, sim, né? Vamos começar primeiro entendendo o que é Cavaleiros da Paz, porque tem muita história aí para rolar. Então, Ali, no ano de 1990, o nosso criador, Nico Fagundes, Antônio Fagundes, ele foi
invitado para fazer uma cavalgada que há muitos no Rio Grande já não se fazia, não se andava a cavalo. O gaúcho foi meio, de certa forma, ficando urbano, né? E ele, nesse interim com o seu amigo, né, ele diz, não, quero ver vocês fazerem uma cavalgada aquelas da antiga. E o Nico teve a ideia de, num caminho de guerra, né, que essa aí foi de Alegrete, que era a cidade dele, até Assunção, no Paraguai, fazer um caminho que foi trilhado um dia na guerra, levando canhões e armas, e dessa vez levando a paz, a arte e a música, né? Então, dessa forma, a gente começou a andar no mundo, né, levando nesses caminhos que um dia foram trilhados na guerra, hoje levando a bandeira branca da paz e fazendo uma troca cultural, do qual a gente chega, né, nessas regiões, como foi na região da British Columbia, no Yukon Lake, lá no extremo, perto do Alasca, aonde a gente perguntou se na nossa dieta ia ter carne, eles sim, a gente pegou a carne, transformamos num charque, que depois de 6 dias a gente serviu para eles, né, fazendo um carreteiro. Então, olha que legal. Esses são os câmbios que a gente faz na Mongólia. A gente conseguiu uma ovelha, porque eles lá estavam no mês branco, que eles chamam, porque o verão é o auge do verão, e eles só se alimentam dos derivados, né, do leite, então é queijo, uma manteiga, enfim, mas eles não têm muita carne na dieta deles. A gente conseguiu uma ovelha e fizemos um churrasco para uma turma grande que estava lá. Vocês podem ir na Índia, onde a vaca é sagrada? Não estiveram lá ainda. Ainda não. Daí não sei o que eu vou ter que achar. Mas a Índia é legal, tem uma cultura muito legal com cavalo. Por onde é que tu já esteve, Caia? A gente já esteve em 13 países, né? Assim, os mais extremos, Ushuaia, né? Calafate, depois fomos ao Canadá, na British Columbia, fomos à Mongólia, África do Sul, a última agora foi na Austrália, né? Portugal, Espanha. Nossa, tudo isso carregando a bandeira branca da paz. Isso, sempre. Isso que é bacana, né? Porque tem um simbolismo muito forte nessa cavalgada de vocês. E é muito importante, né? Hoje, com tudo que a gente vive nessas relações de fronteira, né? Que sempre é uma coisa acirrada, e como é bom tu chegar assim de sangue novo, né? Com uma outra mensagem, e aí as pessoas entenderem que há um sentido comum entre os povos, né? Mesmo nós aqui, Rio Grande do Sul, com toda a coisa que a gente vive em termos de Brasil, né? Um certo esquecimento histórico, né? Por ser uma das últimas fronteiras, né? Tirando a Amazônia, né? O extremo norte, mas aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente está em relação com 2 países que são idênticos a nós, nós como os gaúchos, né, usamos muito da cultura deles, mas mesmo assim nos identificamos como um gaúcho brasileiro, né, porque essa região é um bioma pampa onde se forma, né, se forja esse gaúcho, mas a gente tem essa noção, né, em algum momento a gente até poderia ter escolhido algum lado, mas nunca deixamos de ser brasileiros. Né? Que legal. Agora a gente tem algumas fotos para ver e curtir essa cavalgada, essas aventuras deles. Rola aí, ó. Esse foi aonde? A nossa brigada militar hoje no Parque Harmonia, né? Nos recepcionando. Hoje? Isso. Nossa, mas que instantaneidade, exatamente, ótimo. E tá um dia lindo, né? Maravilhoso. Com o nosso prefeito, Marquesano, nos recebendo, apoiando. Também montava a cavalo, contou os fatos dele. Olha que bonito. Aqui a gente fazendo o agradecimento à brigada, né? Porque nos deu todo um staff, né, diferenciado. Né, e aí vocês carregam as bandeiras também dos países onde já estiveram, é isso? Aqui são 18 bandeiras, porque tem ainda o Panteão do Rio Grande do Sul, do Brasil, e os Cavaleiros da Paz. E antecipando, né, que é a primeira vez que a gente faz esse tipo de relação com o Equador, a gente foi, né, agraciado por carregar o panteão deles. Ali tem o nosso irmão ali, o Maninho, que é veterinário, né, de profissão. Ele está vestido com as roupas do vaqueiro, né, o vaqueano Equador, que se chama chagra. E eles usam umas pantalonas, tipo uma
uma proteção das pernas. Aí já faz até com as roupas, já faz essa troca cultural. Isso que é o bonito, né? Porque a gente antecipando, a gente já traz toda uma possibilidade de visibilidade, né, para o país, né? E o Equador, ele tem as fazendas mais antigas da América, né? Porque foi naquela região que entrou, né, Colombo, Pizarro, enfim, todos aqueles conquistadores, foi bem naquela região ali do Golfo, né? E aí tu pega, assim, todos os valores, aí tu vai ver Darwin, Rimbaud, pensadores que passaram por lá, o próprio Simão Bolívar, quando foi para fazer a libertação do Peru, se encontrou com San Martins, que tinha recém feito a libertação Tu tá falando isso e eu tô só tentando me lembrar das minhas aulas de história na escola. Não, mas são coisas fantásticas, né? Até agora eu estava comentando com a minha esposa, né, que Darwin, quando esteve lá, tem aquelas tartarugas gigantes. Eu estava querendo me lembrar o nome, como é que era o nome? Não sei se era as de Galápagos? De Galápagos, que ela faleceu agora há pouco tempo, com 800. A tartaruga velhinha? Que tinha o nome de Richard, o nome assim gringo, né? E ela conheceu o Darwin, não, ela disse o Darwin que conheceu ela, né? Mas tartaruga tem uma memória grande, por isso que leva aquela caixa atrás, né? Aquele CPU. No intervalo eu vou ver o nome da tartaruga, mas se alguém souber o nome da tartaruga gigante do Darwin, pode deixar nos comentários que eu agradeço. Mas muito bacana. Bom, e aí hoje então deu-se o start a essa Semana Cultural. Isso. Logo mais à noite, né, vai ter uma cerimônia que oficializa isso, que é linkado às instituições, consulados, né? Vai ser uma exposição de arte que amanhã está aberta ao público, né? Hoje vai ter uma culinária equatoriana, né, do qual nós, junto com os parceiros Comparsa, Cabeça de Touro, que é um grupo de assadores, né? Uma turma tem... O que é a culinária equatoriana daí? O que vai ser servido hoje? Então, hoje é um cozido feito à base do milho, que a gente vai fazer com duas propostas. Um é o mote, eu sempre falo errado os nomes. Tá, não tem problema, a gente vai entender. Mas é o mote, que é o milho grande, branco. Eu adoro! Não, fantástico, assim, ó, proteína 10, né? Já tô dizendo, quem sabe me convidam para ir comer milho. E aí vai com uns cubos feitos com eles chamam de chicharrón, que seria a panceta pro italiano, né? A barriga do porco. Aí vai um chimichurri, só que ele é feito com outro tipo de elemento que não vai tanto condimento, né? Levemente apimentado, vai ter chocolates do Equador, café do Equador, vai ter um vinho da Laurentia, né, que foi nos oferecido. Então vai ser uma noite diferenciada e exposição de 4 artistas que fazem parte do grupo dos Cavaleiros da Paz. Que é o Eduardo Rocha, fotógrafo, o Andrei Rocha, também fotógrafo, Carlito Bica, pintor, e eu, escultor. E tu, escultor, que inclusive aqui, ó, vou mostrar, tá? Me entregou o livro, ai meu Deus, como é que se chama isso aqui? É um catálogo, né? Será um catálogo de uma exposição. Branco, ó. Tá, da exposição. Pô, escultor, e olha que bonitas as tuas obras, né, cara? É diferenciado, como eu te falei, eu tenho, esse é um trabalho que eu faço de uma dívida de amor e gratidão, sempre plagiando o Nico Fagundes, né? Porque era dele essa frase. Porque no Rio Grande do Sul a gente tem pouco desse tipo de material feito no bronze, né? Que conta a história do gaúcho, e esse projeto Herança do Pampa, ele contempla falar da evolução de uma raça, né, equina, que é o cavalo crioulo, tocando de toda essa relação civilizatória do Pampa, onde surge o gaúcho, né, plasmado do índio. Lindos mesmo. E o lusitano. O que é paleteada? Paleteada é uma forma de se trabalhar campo, que é de condução do gado, né? Então tu vem e bate com as paletas, né? É que eu digo que eu sou bem guria de apartamento, né? Não, tem alguns termos que eu preciso aprender e a gente sempre é hora de aprender algo novo. Muito legais, adorei. Bom, e daí vão estar lá, então, vai estar a exposição. Isso. Agora, eu fiquei curiosa enquanto tu ia falando da culinária equatoriana.
Qual foi o lugar onde tu comeu alguma coisa mais, assim, digamos, exótica? A Mongólia, sem dúvida. A Mongólia é... O que rolou por lá? Tem várias situações, né? Eu me lembro uma vez que eu estava, assim, lá tem todo um ritual para te entrar dentro da casa, né? Que são os ger, yurt, né? Que do russo que a gente mais conhece, mas da palavra deles é os ger. Então essas tendas, tu tem que entrar sempre por um lado para circundar a casa, né? Tu espera ser convidado a sentar porque tu senta nas camas que eles dormem, né? Então, a gente não recebe as pessoas depois sentadas na cama, né? Sim. Mas lá eles põem. Então, tem todo um ritual, né? Tu te relacionar com os objetos, com a comida, com a bebida. E eu me lembro que tinha uma vasilha, né, no chão. E alguém, não sei o que eu acho que dispensar alguma vassoura lá, uma sujeira, e olhou para a bacia. Eu digo, não faça isso que provavelmente ele vai nos servir Sim. o que tem aqui dentro. E eram umas carnes secas, tipo umas vísceras, né? E ele ficou olhando, mas nem pensar, né, que ele vai, isso aqui não é comida, né? E sim, aí saíram as pessoas, assim, a grande maioria que estava dentro, né, do ger. E ele pegou a bacia, um canivete, começou a tirar e dar um pedaço para cada um. Eu digo, um olhou com uma cara meio assim de nojo, né? E eu digo, a traca que deve ser a comida do chefe, né? Tá, pois é, eu ia dizer, na verdade, a pessoa que tá nesse intercâmbio cultural tem que entrar no jogo, né? É a prova de tudo. É o que eu digo assim, ó. Ainda quando a gente é jovem, adolescente, que a gente está, né, fazendo toda uma formação da estética, do paladar, da vida, das ideias, a gente ainda até pode joquear. Mas como é importante chegar numa fase da vida e tu tá aberto, né, a poder fazer esse intercâmbio, porque eles têm muito mais tempo que nós na história, eles têm aquilo como uma cultura milenar. Então não deve ser ruim, né? Sim. É uma possibilidade. Não, e assim, esteja aberto para experimentar. Ninguém é obrigado a gostar, mas pelo menos, né, conhecer, enfim, chega até a ser uma deferência também a quem está te oferecendo, né? É como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, a nossa alimentação, por essa diversidade cultural, né, de todos os povos que aqui vieram fazer a formação, tu tem muita possibilidade, muita riqueza e fartura. Uma coisa que até a gente devia cuidar, porque em todos esses lugares que a gente vai, são tudo porções, é tudo fracionado. Não tem exagero. Sim, aquela churrascada, aquela coisa. Não, tudo tem uma fração ideal, porque eles veem assim, ó, não é nem para um excesso de se botar fora e nem o mínimo que tu vá passar fome, mas é dentro de um condicionamento. Né? Nada como o conhecimento e as vivências né, com outras culturas, enfim, para nos engrandecer, né, Caé? Bom, muito obrigada pela presença, sucesso para vocês nessa Semana Cultural do Equador, e ano que vem tem a comemoração, não tem? Sim, ano que vem, os 30 anos, nós vamos ter muito material, vamos estar lançando um livro, tem vários eventos, a gente faz um evento que se chama Culinárias pelo Mundo, fizemos o primeiro agora em maio, que a gente botou uma proposta sul-africana e mexicana com uma comida campeira. Provavelmente ano que vem, em maio, seja Portugal, Paraguai e a campeira de novo. Olha só, coisa boa. E quem quiser, só para convidar os teus, né, os telespectadores, sábado a gente encerra o evento com uma culinária equatoriana, vai ser no CTG da Zenha, tá? Pode chegar ali cedo, tipo 11 da manhã, vai ter um grupo típico, né? E vai ser servido toda essa culinária que agora foi um amigo nosso, lá o Equador, e trouxe. Então, sábado, para quem quiser provar um pouco mais do Equador, né? Seus cheiros, sabores, né? Na Estância da Zenha, os preços são módicos. Só aparecer por lá. Então tá, muito obrigada, a gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. Já de volta, e eu quero lembrar vocês que a RDC TV, Cindy Lojas e FCDL tem uma oportunidade incrível para todos os lojistas do estado do Rio Grande do Sul, de todos os cantos. É o Black Friday Poa, que tem oportunidade de alcançar mais de 1,5 milhão de compradores. Isso tudo com assistência de especialistas na área. Vai passar aí, ó, www, vamos ver,
poa.blackfridaypoa.com.br. Daqui a pouquinho vai aparecer para vocês. E já fica a dica. Então, qualquer informação, qualquer dúvida, se vocês quiserem, entrem em contato, linkem no site, que é uma baita de uma oportunidade. Bom, a gente volta aqui para o sofá agora com a Thaís Jardim, né? Oi, Ali, Que tudo prazer bom? te ter aqui, falar sobre um assunto que é muito bacana e sobre um mercado que está em amplo crescimento, mas, como tu estava referindo antes, ainda tem algumas características peculiares aqui no Brasil, que é o mercado de luxo, né? A Thaís esteve recentemente na Itália estudando luxo. sim. Como é que foi essa experiência? É incrível, para ser sincera, é um mundo completamente diferente daqui. A gente vê que o mercado de luxo no Brasil é muito incipiente, então, no momento que você sai e tem novas experiências, assim, tu vê que é uma diferença cultural muito grande, é uma diferença de estilo, é uma diferença que o luxo no Brasil é um luxo mais clássico, é um luxo mais ostentatório, completamente diferente da Itália, que as pessoas já estão acostumadas, que é o berço do mercado de luxo junto com a França, onde tudo cresceu. Então, ir para a Itália e sentir um pouquinho dessa diferença do Brasil é muito grande para quem quer estudar nessa área e para quem quer se desenvolver, porque consegue ver o quanto o Brasil ainda está engatinhando dentro desse setor. Mas Tu acha que para o brasileiro luxo significa, na verdade, marcas? Sim, o Brasil ainda está muito ligado à grife, ao que a marca representa, à logotipia, que hoje é uma febre em todas as gerações. O Brasil ainda está caminhando para um luxo, para o novo luxo, para o luxo democrático, para o luxo que, querendo ou não, hoje se torna mais acessível. O Brasil hoje é muito, como a gente chama de, o luxo representa um crachá social dentro da sociedade. As pessoas precisam dessa maneira de pertencimento, de, por meio dessas marcas, conseguir mostrar o que na realidade eles querem pertencer. Então, no Brasil é muito incipiente ainda nesse sentido. Nós temos uma dependência muito grande do eixo Rio, São Paulo e Brasília, porque a gente não tem muitas marcas no Brasil e está muito concentrado dentro desses grandes centros. Agora que a gente vê um movimento como a Louis Vuitton já veio aqui para Porto Alegre, a gente começa a ver que as marcas estão caminhando para seguir dentro do Brasil para outros mercados mercados menores. Agora, tu mencionaste a Louis Vuitton, mas necessariamente o mercado de luxo tem que estar vinculado a uma marca de grande porte, ou existe algum movimento de trazer para o luxo marcas pequenas, mais autorais, e cujos conceitos não sejam tanto assim essa questão da marca já estabelecida? Hoje o luxo tem muitas referências na realidade. O que a gente diz? Hoje existe esse novo luxo, existe um luxo que se caracteriza pela exclusividade, mas também existe o luxo daquelas pessoas que representam, por exemplo, tem gente que associa tempo, tem gente que associa... Existem diversas maneiras de se perceber o luxo. E hoje não existe mais essa questão da tradição, como marcas como a Gucci, como a Prada, como a Chanel, que têm histórias. Hoje a gente sabe que se constroem marcas a partir da questão de exclusividade, principalmente atendimento. O luxo é muito a busca pelo detalhe, muito a busca por fazer de uma maneira com que o cliente viva o sonho enquanto quem está produzindo viva a realidade. Então, eu acho que, na minha percepção, hoje o luxo não é mais aquele conceito da grife que seja somente aquilo. Hoje você pode proporcionar ao teu cliente um momento único, uma compra junto com essa questão da experimentação, trazer os sentidos para o cliente e isso ser, sim, luxo, com toda certeza. Como é que tu define luxo? Para mim, hoje, luxo é realmente esse detalhe, é com que você chegue numa loja e seja atendido com muito mais valor, te trazendo a experiência desse lugar, te trazendo para o próprio cliente, com que ele se sinta pertencendo àquilo ali. O luxo no Brasil, e assim como eu vejo por mim, é muito importante que você tenha uma familiarização com a marca. Então, que você sinta que você pertence à família dessa marca ou que eles se importem contigo, um simples lembrete de aniversário, coisas desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, o luxo é ter tempo, o luxo é poder estar com a tua família, é poder aproveitar um final de semana com os amigos, porque hoje a gente sabe que o próprio setor
de turismo é muito valorizado dentro do luxo, está crescendo muito, então acredito que isso sim seja um luxo, você ter tempo. Agora, é interessante porque muita gente fala isso daí do tempo, né, como sendo um artigo de luxo. Parece que essa balança do consumo está pendendo mais agora para as vivências, né, para as experiências, como sendo o que as pessoas mais buscam em termos, aliás, de qualquer coisa na vida, mais do que o consumir. Claro, isso também é meio, às vezes é meio balela, porque as pessoas adoram dar uma consumidinha, né? Com certeza. Eu vejo muito isso, assim, a gente tem notado que todas essas gerações, principalmente a geração millennial, que veio a partir dos anos 80, valoriza muito mais isso, valoriza as experiências que tem vivido, valoriza... Hoje a gente vê que o próprio Uber, que é a demonstração do que é compartilhado, a gente vê que pessoas já não compram mais tantos carros quanto antes, não compram tanto apartamento como antes, as pessoas preferem ter coisas momentâneas e ter dinheiro para ter os prazeres que a vida pode oportunizar, do que tá tendo cada vez mais aquisições e não ter tanto retorno de experimentação. A própria geração millennial é a cara disso e é o que está fazendo essa mudança radical nas marcas, assim, de se preocupar um pouco mais com essa geração que está muito mais preocupada em viver do que em consumir. Pois é, aproveitando assim que tu tivesse essa experiência bem recente na Itália e agora também voltou de um curso na Vogue, que é a publicação impressa mais direcionada também ao luxo. Como é que tu vê o posicionamento das marcas nesse novo momento? Estão conseguindo acompanhar essa mudança cultural ou ainda estão correndo atrás da máquina e não sabem para que lado atirar? A gente percebe muito, assim, a própria Gucci, que é uma marca que nos últimos 3 anos demonstrou um crescimento muito notório, a gente percebe que sim, que essas grandes marcas estão mudando o seu posicionamento, se preocupando mais em trazer a realidade para o próprio consumidor, em fazer com que ele se identifique, trazendo todo esse lado LGBT, toda essa cultura que hoje é muito mais pluralista. Então, todas as marcas hoje, se formos fazer uma análise de própria propaganda, próprio marketing, a gente percebe que eles estão focando na geração millennial ao mesmo tempo que eles focam na geração ageless, que são pessoas a partir de 50 anos, 60 anos, que querem envelhecer com qualidade, que querem consumir cada vez mais os artigos da própria marca e que não se veem mais com roupas de senhoras ou que se veem com toda essa descontração e toda essa cultura do próprio século. Que então, é o que a gente estava falando, inclusive, no primeiro bloco, né? Cadê que não estão olhando para esse mercado que parece que não estão alinhadas, as expectativas do consumidor não está alinhado com o que as marcas estão oferecendo. Mas hoje a gente percebe isso dentro do mercado de luxo nas próprias propagandas. Então, assim, a Tiffany pega um comercial que traz a própria bonequinha de luxo, que é o tradicional, enquanto coloca pessoas novas com grafite, com coisas que representam mais, querendo ou não, essa geração que é muito mais colorida, que cada vez mais tem menos preconceito, que está muito mais antenada a todas esse quebra de paradigma do próprio desse movimento do mercado de luxo. Então, hoje existe, sim, esse luxo mais descontraído e que está ganhando muitos adeptos por aí. Que demais. Tá, e me conta como é que foi esse curso na Vogue. Fiquei muito curiosa. Deve ter sido interessantíssimo. O que tu viste por lá? Então, eu acho que a parte mais importante dentro do curso é poder, como empreendedora, ver que o mercado está mudando, que pessoas com quem eu tive palestras, que foi o Vitor Souza, a Patrícia Romano, que é da Gucci, o Vitor Souza, da Dolce & Gabbana, o Vitor Souza é da Gucci. Então, tu percebe que eles estão focados, sim, em expandir o mercado brasileiro. Eu acho que isso é muito importante, porque diferente de fora, todas as marcas... o Brasil é um país continental, então o comportamento do consumidor do Nordeste é completamente diferente do consumidor do Sul, do Sudeste, então a gente percebe que isso é muito necessário para quem empreende como eu, ter essa percepção de que dentro do Brasil não vai ter um típico comportamento de consumo. Nós vamos ter diversas características dentro de cor, a cartela de cores é muito importante para quem produz,
principalmente assim, vamos direcionar melhor para o nosso público, para o nosso consumidor, para fazer um target que consiga atender a todas essas peculiaridades, que no Brasil são muitas, não é como um país pequeno que tu se comporte da mesma maneira. Eu acho que o curso da Vogue foi mais nessa área de empreendedorismo. A Vogue oferece diversos cursos, como produção de moda, que é muito interessante, que é o meu próximo curso. Então, ter essa percepção, eu visitei a redação da Vogue, o que é muito legal, mas a gente percebe que realmente o principal deles é mostrar que eles vivem a realidade para a gente pegar a revista e sonhar com tudo aquilo, e tem um leque gigantesco, assim. A própria Vogue enfrenta diversas dificuldades no sentido de representar muitas marcas, e muitas marcas polêmicas, inclusive como a Dolce & Gabbana, que tem diversas falas que vão contra o que hoje a maioria das pessoas sente. Então, a gente percebe que o posicionamento de uma marca como a Vogue ou de qualquer pessoa que queira empreender tem que estar alinhado com a pessoa e com a necessidade do século, da contemporaneidade. É muito importante isso, assim. Eu acho que, para mim, essa foi a melhor absorção de que a gente tem que estar muito alinhado com aquilo que o consumidor espera da gente. Então... Agora, o que eu acho interessante da Vogue, e aí eu quero a tua opinião sobre isso, é uma publicação que a gente abre e até não sei qual página, é só anúncio. E mesmo assim são anúncios que a gente quer consumir, porque aquilo lá traz uma série de referências de moda, enfim, é quase como se fosse uma reportagem, né, sobre o que cada marca está trazendo. Funciona isso, a teu ver? Acredito que sim. Eu vejo muito, assim, até a última Vogue, que foi com o Stefano fotografando, a gente percebe que a Vogue oferece muito esse suporte para deixar com que os seus anunciantes se posicionem. Então, como a gente sabe que a mídia no Brasil depende muito de patrocínio e coisas do tipo, é muito importante, querendo ou não, o aval dessas marcas. Então, assim, tem de tudo um pouco. Ao mesmo tempo que eles falam sobre veganismo, muitas vezes tem peles na mesma edição. Então, eles têm essa diversidade, porque eles têm que atender a todos os públicos, mas eles são ainda, de certa forma, dependentes desses anunciantes e do posicionamento deles. Mas é incrível, né? A edição é cada vez mais bonita, é lindíssima. Não, eu digo, quando eu pego a Vogue, eu tenho vontade de entrar para dentro dela, assim, porque é a impressão, o papel, as imagens, a vontade de, né, se teletransportar lá para dentro. É a atenção aos detalhes, né, que faz a gente ficar Exatamente. Agora, Thaís, para finalizar, tu tem formação em relações internacionais, voltou da Europa com essa bagagem já do mercado de luxo, já passou pela Vogue, tem outros cursos aí pela frente. Para onde vai a Thaís empreendedora? Bom, hoje eu tenho a minha marca que se chama Vernasa, e é um projeto que vem desde a época minha, assim, em relação à minha avó. Minha avó era uma pessoa muito elegante, que gostava muito de peles, gostava de coisas que hoje a gente vê que cada vez mais existe o crescimento do mercado fast fashion, que as roupas não duram tanto, que cada vez a gente tem que se desfazer antes do que antigamente os produtos, os materiais eram muito mais duradouros. Então, a minha iniciativa, a partir dessa minha experiência, foi proporcionar aos meus clientes que pudessem ter peças que pudessem aproveitá-las a vida toda. Hoje a gente fala muito dentro de consultoria de moda que a peça tem que se pagar. Então, hoje o valor está muito agregado a isso. E a minha percepção, o meu futuro dentro desse mercado é realmente trabalhar dentro do detalhe, trabalhar dentro dessa questão de que você possa comprar um produto e saber que vai tê-lo por muito tempo e que realmente ele vá ser pago e você vai estar linda, elegante e sempre muito... E se achando com aquela peça, que eu acho que é o que hoje se busca muito na moda, Exatamente. né? A pessoa achar seu estilo e ficar muito satisfeita, autoconfiante. E acho que talvez isso seja o luxo também, né? Com certeza, com toda certeza. Thaís, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. A gente adora esse papo de moda, de luxo, claro. Mas agora a gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí.
De volta, e agora é a hora do nosso momentinho de moda no programa. Aliás, hoje para falar sobre o look do dia foi bem interessante, porque sabe que eu construo ele assim, né? Acordei, olhei pro céu ali, hoje resolvi botar marrom, uma cor que eu nunca uso. Encontrei essa blusa aqui, gola alta, e prender o cabelo. E, gente, o que eu vou botar com uma blusa marrom que eu nunca uso? Não tenho nada mais que combine com marrom no meu armário. Bom, vamos ver então como é que eu construí o look de hoje. Vamos lá pro pé. Eu tenho essa bota que eu nunca uso, marrom, graças a Deus, tinha com que botar minha blusa. E eu tô na fase das pantalonas, pelo visto, que eu tô com uma pantalona aqui, ó. Ela é plastificada, tá? E a estampa é de cobra, bem selvagem, mas vejam como ela parece ser uma saia, ó. E, novamente, uma pantalona de cintura alta. Usei 2 na semana passada, acho que estou na fase, olha aqui, ó. Tem deixa eu virar aqui para vocês verem, um nozinho, tá? Para prender e ajustar, certo? E claro, como ela tem muito volume, uma estampa que chama atenção, aí cabe muito bem essa blusa sequinha no tom marrom que eu nunca uso. Com a gola alta, prendi o cabelo para não ficar muita poluição visual. Agora, o mais interessante do meu look hoje foi o seguinte, eu simplesmente esqueci de botar brinco. Aí cheguei aqui no programa e cadê? Não tem brinco. Bom, ainda bem, porque hoje eu tenho pompons na cabeça, tá? Será que conseguem dar um zoomzinho aqui nos meus pompons? Vamos ver. Conseguimos? Olha aqui, bonitinho, 2 pomponzinhos, bem coisa de guriazinha, direto dos anos 80, tá? Deu aquele toque invernal, combinou com a minha blusa marrom, adorei. No fim, fiquei super feliz e finalmente usei a minha blusa marrom gola rolê. Bom, já falei demais da blusa marrom, né, gente? Mas é que eu tô encantada que eu consegui usar ela hoje. Aliás, essa é uma dica legal. Muitas vezes a gente abre o guarda-roupa e tem umas peças que não consegue usar. Pega uma delas, se desafia e tenta criar um look. Vai ver como faz feliz depois naquele dia. Bom, a gente vai pro nosso Drops de Moda e hoje ele é temático com os looks que a Tássia Naves utilizou na despedida de solteira dela, agora em Trancoso. Confere aí. Tássia Naves, que é uma das grandes blogueiras do Brasil, uma das que iniciou esse trabalho de influenciadora, tem mais de 3.400.000 seguidores no Instagram e fez essa despedida de solteiro, inclusive com a hashtag GameOverTN. Gente, eu queria muito ter uma despedida de solteiro dessas. Imagina, tudo temático, e vocês viram que vários dos looks dela é muito com aquela referência de sereísmo, o cabelo meio sereia, a própria maquiagem sempre com uns tons meio marítimos, assim, meio mágico. Ai, adorei, achei lindo e vale como referências de looks para o nosso verão. Com certeza ela está trazendo muita coisa que nós vamos ver por aí em termos de cores, cortes, modelos, make e cabelo também. Bom, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente está de volta no mesmo
mesmo horário, 15 horas, ao vivo. E agora vocês ficam com o Capu no feed. Beijo, gente. Até amanhã.